Apertem os cintos e vamos ao que interessa. Hoje nós temos uma história que aconteceu certo dia em que Jesus Cristo estava conversando com pessoas numa casa e, quase como sempre acontecia, uma pequena multidão se reuniu perto para ouvir as histórias de Jesus. Nas proximidades da rua, na frente da casa, havia bastante gente ali. Essa história que eu vou contar para vocês está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 20, por ali. E aí, Jesus Cristo, dentro dessa casa, ensinando as pessoas, e no meio desse grupo havia alguns líderes religiosos, alguns fariseus, que são aquelas pessoas que a gente já tem observado que quase sempre também estão próximos de Jesus, quando ele está ensinando alguma lição, ou quando ele está realizando um milagre, quando ele está encontrando com pessoas. Eles eram muito atentos, observadores dos passos de Jesus, porque eles temiam a ascensão de Jesus, eles temiam o reconhecimento público que ele já tinha, não sabiam muito bem do que ele seria capaz. As pessoas diziam para tudo quanto é lado que ele era um Messias, então eles tinham receio de que aquele Jesus pudesse fazer alguma coisa que politicamente causasse algum transtorno, alguma modificação na vida deles e na sociedade ao seu redor. Eles tinham muita curiosidade, muita atenção. Jesus Cristo então está falando sobre a mensagem de Deus ali para aquele grupo de pessoas que estão dentro de uma casa. Uma pequena multidão se forma ao redor dessa casa, nas ruas, e de repente a gente vê uma cena de algumas pessoas, 4 amigos, e eles estão carregando uma cama, uma maca, e levando um amigo deles que era um deficiente físico, um paralítico, como se diz na escritura. Não tinha condições de caminhar. Esses 4 amigos estão levando a cama dele, a maca, a própria cama que ele usava para dormir na sua casa, onde ele ficava deitado o tempo todo, praticamente. Eles levam esse rapaz. Quando chegam na frente da casa, a multidão está ali cercando a entrada. Eles veem que é praticamente impossível vencer aquela multidão de gente e colocar aquela cama com um amigo paralítico pela porta. Então eles resolvem subir no telhado da casa, na cobertura da casa, abrir aquela cobertura que era feita de muito madeiramento, um tipo de serragem, também uma argila cobrindo tudo para trazer o mínimo de conforto térmico. Era um tipo de cobertura que eles usavam que era bastante difícil de se mexer, de se manipular. Aqueles homens resolvem subir uma cama no telhado, na cobertura dessa casa, destelhar tudo que eles podiam ali da cobertura e descer aquela cama no meio da sala onde Jesus estava. E eles fizeram isso. Quando eles desceram aquela cama no meio da multidãozinha ali que tinha de gente, Jesus olhou para aquele homem paralítico e o texto nos diz assim, lá em Lucas: vendo Jesus a fé que aqueles homens tinham, a fé dos seus amigos, ele então olhou para aquele paralítico e disse assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, os fariseus, os líderes religiosos, aqueles homens todos ali observadores da conduta de Jesus, reagiram rapidamente e começaram a dizer quem ele pensa que ele é para perdoar os pecados de uma pessoa. Somente Deus pode perdoar os pecados de alguém. E então Jesus, percebendo o bochicho entre eles ali, falou o seguinte: o que vocês acham mais fácil para uma pessoa falar em público? Filho, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande?
para que vocês saibam que eu tenho poder tanto para perdoar pecados como para levantar esse homem daqui, então agora eu vou dizer: levante-se e ande. E aquele homem ficou curado naquela hora. E aí todos se maravilharam e todos ficaram surpresos e maravilhados com aquele fato, com aquele momento na vida de Jesus. E assim a gente vê essa história, esse milagre tão profundo e tão contundente, tão público de Jesus diante daquela multidão toda. O que me salta aos olhos em primeiro lugar dessa história é ver como Jesus se relaciona com aquelas pessoas que são os amigos desse homem paralítico. O texto é muito claro e muito direto em dizer para nós que Jesus observou a fé que aqueles homens tinham. E por causa da fé daqueles homens, da dedicação, do esforço, tudo que aqueles homens fizeram, Jesus então resolveu atender a necessidade do amigo deles. Há uma porção de coisas que surgem dessa cena, né, que são possíveis de a gente imaginar e pensar. Em primeiro lugar é que nós estamos diante de um homem que não tem condições de ir sozinho até Jesus. Exatamente a doença dele é o que o impede de se mover. Ele não tem condições de ir até Jesus. Então, ou ele tem amigos que o levam até Jesus, ou então ele não tem chance de chegar lá. E esses amigos desse cara, eles tiveram a misericórdia, o amor, o cuidado de levarem ele até Jesus e de atravessarem todos os obstáculos diante daquela casa. A gente pode imaginar algum tipo de diálogo, algum tipo de situação ali, como se aquele rapaz na cama, naquela situação, sendo carregado pela rua por 4 amigos, chegando diante daquela casa, pode ser que ele tenha virado para os amigos e dito: chega, a gente tentou, não dá, ninguém vai me deixar chegar lá dentro, ninguém vai me ajudar para que eu chegue ali, ninguém vai permitir que eu chegue até Jesus. Talvez ele tenha desanimado, talvez ele tenha pensado na impossibilidade de tudo aquilo. Mas aqueles amigos tiveram a coragem de levantar aquela cama para cima do telhado e descer aquele homem por cordas até Jesus. É por isso que o texto quer deixar claro para a gente que Jesus viu a fé que aqueles homens tinham. Aquele esforço, aquela dedicação daqueles 4 camaradas trazem uma informação que para a gente serve como uma metáfora, uma implicação existencial profunda para cada um de nós. Porque tem vezes que nós somos como aquele camarada na cama. Tem vezes que nós estamos na vida como alguém que não tem condições de ir até Jesus. Nós não temos mais nem fé. Há momentos em que a gente não tem força, ânimo, coragem. Há momentos na vida em que a gente não tem esperança. A gente olharia para aquela situação e diria: não tem jeito para mim. Eu não tenho mais solução. Eu sou como esse homem aqui na cama e não há mais o que possa acontecer na minha vida. E a gente não passa pela cabeça a condição, a possibilidade de sair de onde a gente está e encontrar Jesus Cristo, o tal profeta de Nazaré, que todos estão ouvindo falar que faz milagres. Não é possível. Imagina a situação. Primeiro que Jesus Cristo não anunciava, não havia agenda pública de Jesus, né? Ninguém sabia onde ele estaria. Ninguém sabia que ele iria de uma cidade a outra. As pessoas ficavam sabendo na hora que ele aparecia. Então, para aquele homem imaginar que ele ia ser levado, ele ia conseguir chegar na direção de Jesus de Nazaré, no exato momento em que aquele homem estivesse passando perto da casa dele, o movimento de fé, de crença desse homem seria muito grande. Ele não acreditava numa possibilidade dessa. Então, nós muitas vezes estamos nessa mesma condição. Nós somos muitas vezes como esse homem, que não tem força para fazer algumas coisas, que não tem força para acreditar em algumas realidades. A gente desiste da gente mesmo, desiste de acreditar que existe saída para o que está acontecendo. A gente tem vontade de abrir mão da própria vida, da própria existência. A gente tem desejo de
a crença de que não há mais solução ou saída para as nossas questões. Outras vezes a gente se vê numa situação em que perde a fé, a confiança, perde a capacidade de acreditar, tudo fica confuso, tudo fica difícil. E é nessa hora que é muito importante a gente ter amigos. É nessa hora que é muito importante, quando a gente encontra pessoas na vida que nos carregam, nos movem, nos encaminham na direção da solução, da saída, da luz, na direção de Deus, de Jesus. São pessoas que acreditam quando nós não estamos mais acreditando em alguma solução. São pessoas que nos ajudam a compreender o que para nós é só confusão. São pessoas que respeitam a nossa dificuldade, a nossa dor, mas acreditam que ela é passageira, mesmo quando a gente acha que ela é do tamanho da vida inteira. São pessoas que nos dão conselhos adequados quando a gente está precisando encontrar uma resposta. São pessoas que nos carregam até Jesus em oração, intercedem por nós, oram por nós, vão a Deus em nosso nome, fazem suas orações, sua devoção, lembrando de nós. E justamente porque sabem quando a gente não tem condições de orar, quando a gente não tem nem força para falar com Deus. Seja porque nós estamos muito desmotivados e muito abatidos, seja porque achamos que não merecemos, seja porque não acreditamos que Ele pode nos ouvir, seja porque não conhecemos os caminhos da religião. E algumas pessoas então assumem uma posição diante de Deus de interceder por nós e apresentam a nossa vida diante de Deus e se esforçam por nos ajudar. E o texto vai nos contar que Jesus olhou para a fé daquelas pessoas, porque sabia que naquele homem, que percebeu que naquele homem não havia força. É muito interessante que quando nós estamos em alguns momentos muito difíceis da vida, uma das piores coisas que a gente pode sofrer junto à própria dor que a gente está passando é quando as pessoas nos estimulam na melhor das intenções ou nos cobram de que a gente tenha mais do que a gente tem para dar, de que a gente seja mais forte do que a gente está conseguindo ser. Quando a gente passa por momentos e por situações na vida, como adoecimentos emocionais, a depressão, as angústias, as fobias, as síndromes e os transtornos da alma que nos acometem são tão agressivos e a gente cai, se prostra. É muito difícil quando as pessoas que estão ao nosso redor nos cobram de que a gente tenha uma energia e uma força que a gente não tem. Imagine se naquele momento Jesus dissesse para aquele homem que está na cama: você não acredita, seus amigos é que acreditam no seu lugar? Não é assim que ele trata. Ele sabe quando a gente não tem força, não tem energia, não tem como pedir. Ele sabe disso. Ele não exige que a gente tenha uma energia que a gente não tem. Sequer ele condiciona o cuidado dele por nós à nossa fé. Triste é quando a gente vê, por exemplo, ambientes religiosos, pessoas tentando explicar para outras pessoas quando as suas vidas estão passando por dificuldades muito grandes e quando elas falam aquelas coisas do tipo: você não tem fé suficiente, é por isso que você está passando por isso. Tenha mais fé, aí você vai sair dessa. Isso é horrível, porque não é baseado na nossa fé necessariamente que Deus está operando em nós o que Ele tem que operar. Às vezes, Ele precisa nos resgatar primeiro, para depois a gente ter fé. Às vezes Ele nos trata a alma em circunstâncias que nós estamos devassados, nós estamos derrubados, para depois nos levantar. Primeiro Ele nos trata, nos cura, para depois nos mandar levantar, para depois nos dizer: agora você já pode andar.
Porque antes a gente não consegue. Antes a gente não consegue ter fé. Antes a gente não consegue andar com as próprias pernas. Isso é especialmente real quando as pessoas estão vivendo angústias e crises da alma. Que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender esses fenômenos, porque para nós, no nosso olhar objetivo e físico, a gente consegue compreender alguém que está com dor, porque está com uma perna quebrada, porque está com uma coluna que a gente percebe que está fora do lugar. A gente consegue entender a dor de uma pessoa assim, mas é muito difícil entender a dor da alma. E quando a gente passa por aflições, angústias, pesos tão profundos na alma, a nossa alma está como aquele homem fisicamente estava. A gente fica prostrado. A gente não consegue se mexer, se mover. É como se a alma estivesse paralisada, sem poder em si mesmo. E a pior coisa que a gente pode fazer para alguém que está sofrendo esse tipo de aflição é dizer: força, levanta, não passa por isso. A pior coisa do mundo para a gente falar para alguém que passa por um tipo de aflição assim é: você não tem tanto problema assim para sofrer, tem coisa muito pior no mundo, tem coisa muito pior na vida. Nenhuma dessas táticas, nenhuma dessas estratégias faz de fato algum efeito sobre aqueles que estão se sentindo como aquele homem acamado, na alma, com suas angústias, com seus pesos. Tem hora que nós precisamos ser como aqueles amigos, porque tem hora que nós precisamos de amigos assim. Esse texto é um convite de Jesus para que a gente seja amigo assim das outras pessoas. Que a gente também se aproxime de algumas pessoas e entenda: eu sei que você não vai conseguir sozinho, então eu estou aqui com você. Então nós vamos andar junto. Então eu vou te carregar até Jesus. Quando a gente vive em ambientes religiosos muito restritivos, se alguém diz o seguinte: eu não estou vendo solução, eu não acredito que Deus olha para mim, eu acho que Deus nem existe. Não é incomum alguém corrigir esse tipo de desabafo e dizendo assim: não fale uma coisa dessas, não blasfeme contra Deus, ao invés de fazermos aquilo que é correto fazer. A gente deveria olhar para essas pessoas dizendo assim: eu entendo porque é que você está com essa desesperança. Fique tranquilo, eu vou orar por você. Eu vou buscar a Deus no seu lugar. Eu vou pedir que Deus visite o seu coração. Eu vou ficar aqui do seu lado. Eu vou carregar você na direção da vida, na direção de Deus. A gente não pode ter uma atitude de quem diz para um homem acamado o seguinte: eu ouvi falar que Jesus Cristo está lá no bairro do lado. Levanta aí da sua cama, vai lá se encontrar com ele para ele te curar. Não dá. Ou eu encontro Jesus na minha cama, ou Jesus vem até mim, ou alguém me carrega até ele. Porque é justamente isso que eu não consigo fazer. Eu não consigo levantar. Não há energia em mim. Não há poder para isso. Esses homens não tiveram essa atitude de exigir que aquele acamado se levantasse. Esses homens levaram o acamado até a presença de Jesus. Jesus viu a fé desses homens. Existe um grande poder verdadeiro, espiritual, na dedicação de pessoas na direção de outras pessoas. Quando eu e você nos dedicamos a uma outra pessoa em oração, em intenção, em ajuda, existe um movimento espiritual nessa ação. Um olhar atento de Deus para que algo aconteça nessa relação toda. Quando a gente se preocupa com alguém, quando a gente oferece o ouvido, quando a gente oferece atenção, quando a gente encaminha essa pessoa, quando a gente mostra para ela uma direção, quando a gente ajuda de alguma maneira, existe um movimento espiritual acontecendo. Deus vê isso. E essa história ela é rica nesse significado todo do poder dessas amizades e do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que estão sofrendo e cuidado que a gente tem que ter com a nossa própria alma e a expectativa que a gente tem que ter de que alguém vai nos ajudar.
contar com a ajuda das pessoas. Isso também é muito importante, né? Que a gente não tenha orgulho na vida para dispensar a ajuda das outras pessoas. Porque tem gente querendo nos ajudar e muitas vezes a gente se fecha por vergonha, por medo, por acomodação, por uma série de fatores. A gente não aceita que as pessoas nos levem, nos carreguem, nos transportem para a direção de uma nova realidade, para um outro lugar. Que a gente não tenha esse tipo de atitude. E aí, quando Jesus Cristo recebeu aqueles homens, ele começa um novo momento daquele milagre que também é profundo, confrontador e cheio de significado. Porque ele vira para aquele homem no meio de todo mundo, percebendo a fé que os seus amigos tinham, ele vira para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Eu já lhes disse isso em outros encontros, que os milagres de Jesus não eram aleatórios, especialmente esses que foram registrados nos evangelhos do Novo Testamento. Mas eles são milagres que carregam um sentido espiritual por trás. Então, naquele momento, Jesus Cristo queria mostrar algo ao curar aquele homem. Aproveitando que ele ia curar aquele homem, ele queria mostrar alguma coisa para eles. Jesus Cristo então fala para ele assim: os seus pecados estão perdoados. O que apenas, na linguagem, na compreensão teológica e religiosa dos judeus daqueles dias, apenas Deus tinha o poder de dizer que uma pessoa está perdoada dos seus pecados. Ninguém mais podia fazer uma coisa dessa. Não era a tarefa de sacerdotes, não era a tarefa de nenhum rabino, não era a tarefa de ninguém. Ninguém poderia administrar uma palavra como essa: eu estou perdoando você dos seus pecados. Isso não era possível, nenhum homem tinha esse acesso. E o que Jesus Cristo estava querendo ensinar, em primeiro lugar ali, é que ele era a presença de Deus na terra. Que ele, como Deus, podia perdoar os pecados daquele homem. Então ele fala isso: seus pecados estão perdoados. Nisso, os fariseus se levantaram e começaram a criar todo aquele conflito, querendo corrigir Jesus e dizer: quem você pensa que você é para perdoar pecados? Somente Deus pode fazer isso. Aí Jesus virou para eles e disse essa expressão, ele falou essa frase: o que vocês acham mais fácil fazer e falar? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se aqui agora e ande? O que era uma pergunta irônica e qualquer pessoa responderia: é claro que é mais fácil falar seus pecados estão perdoados, você não tem como provar isso. Agora, se você falar levante-se e ande, esse camarada vai ter que levantar mesmo, porque aí não tem como escapar. Se só simplesmente falar os seus pecados estão perdoados, qualquer um pode dizer. Como é que você vai provar isso? Agora, se você falar para ele levantar, aí se ele não levantar, você é uma fraude. E então Jesus Cristo realiza aquele milagre naquele homem e fala: pode levantar, você está curado. E quando isso acontece, todas aquelas pessoas ao redor falam: ah, então ele não está brincando mesmo. Se ele pode fazer esse homem se levantar aqui na nossa frente, então é verdade que ele perdoou os pecados desse homem. Então é verdade que nós estamos diante de Deus. Então é verdade que nós não estamos diante apenas de um mestre com ensinamento bacana. Então é verdade que nós não estamos diante de um profeta somente. Nós estamos diante da presença de Deus. Que é o grande diferencial da aproximação que a gente vai ter com Jesus e diante de Jesus. Muitas pessoas se aproximam e se identificam com Jesus a partir do seu ensino, o que já é muito bom. Não há dúvida alguma de que o ensino de Jesus está na categoria dos ensinos mais importantes da humanidade. A gente sabe disso, não há dúvida. Assim como também não há dúvida de que aquilo que Jesus Cristo ensinou também foi ensinado por outros homens e mulheres tão iluminados na humanidade. O amor, a justiça, a solidariedade, o perdão, a misericórdia, a compaixão, o cuidado dos mais necessitados, o autoconhecimento, enfim, todos esses valores humanos estão presentes em muitos outros sábios, em muitos outros iluminados, em muitos outros seres
que durante toda a história da humanidade vieram fazer diferença entre nós, com linguagem diferente, às vezes com background religioso diferente, mas falando a mesma coisa, trazendo a mesma noção, o mesmo ensino. Agora, o que está acontecendo ali é que Jesus Cristo está se apresentando para aquela geração, para aquelas pessoas, e quis que esse ensino chegasse até os nossos dias. Ele está se apresentando como a própria presença de Deus na Terra. Ele é o Criador entre os homens. Ele é Deus feito humano. E todo o poder de Deus entre os homens vai ser mostrado na vida de Jesus a partir desses milagres sobrenaturais que ele realiza, dessas interferências na humanidade que aquelas pessoas compreendiam que somente Deus poderia realizar. Provavelmente, se Jesus Cristo estivesse aqui agora, nesse ocidente que nós vivemos, no nosso mundo, na nossa cultura, ele realizaria milagres diferentes, sinais diferentes, ele faria interferências diferentes, intervenções diferentes na história, não tão diferentes, mas em algum grau com diferença, porque no fundo o que ele está querendo mostrar para aqueles homens é que ele é a presença de Deus na Terra. E todas aquelas pessoas falaram, nós não estamos diante de um homem que apenas ensina algo especial que nós não costumamos ouvir. Ele não é apenas um homem especial, ele é a presença de Deus na Terra, ele é o próprio Deus encarnado. E isso é um chamado para a nossa vida, para que a gente saiba diante de quem a gente está. Tão importante é isso que quando Jesus Cristo, antes de fazer a cura física sobre aquele homem, ele fala sobre o perdão dos seus pecados, ele está identificando o que de mais importante nós temos como demanda existencial. Ele está dizendo que aquele homem, assim como nós, temos como maior peso, como maior dificuldade, como maior problema, não aquilo que acontece fora de nós, não nossas circunstâncias, mas a nossa alma. Ao perdoar um homem dos seus pecados, essa linguagem que é tão contextualizada e tão religiosa, o que Jesus Cristo está falando para aquele homem eu quero dar a você uma vida, eu quero oferecer a você uma reconexão. Ao perdoar os seus pecados, eu estou querendo curar a sua alma, tratar suas emoções, libertar você dos pesos, amarguras, dos seus traumas, conectar você com você mesmo, oferecer a você a experiência perdoadora, a experiência renovadora da alma, a experiência de conexão com o divino, com o Criador, com a criação, reumanizar você, reintegrar, reprogramar você. São todas essas realidades que fazem parte dessa expressão que Jesus Cristo usa naquele momento religioso e contextual. Os seus pecados estão perdoados. A compreensão do que é pecado na antiguidade judaica é muito maior do que, infelizmente, as nossas interpretações religiosas modernas tratam e diminuem tanto o seu significado. Porque para a gente a ideia de pecado é um erro, é uma coisa que moralmente é contra o que a religião ensinou. Nós conhecemos as declarações, a categorização dos pecados capitais, os pecados venais, aquilo que a gente faz que é errado, que é moralmente errado. E isso faz muitas vezes com que a gente viva uma expressão religiosa de tentativa de fazer algumas coisas boas para compensar as coisas erradas que nós fizemos. Pecado tem muito a ver com moral, com comportamento. Chega aos limites absurdos da pequenez da capacidade da lógica humana de dizer que pecado tem a ver com a roupa que se veste, com a comida que se come, com o lugar que se frequenta. Tudo vira pecado, todos os detalhezinhos humanos são tratados como que devem ser vigiados o tempo inteiro porque são pecados. Mas a compreensão
que vem desde a antiguidade, que o próprio Jesus tem sobre isso e que ele ensina, e que aquelas pessoas entendem sobre isso quando Jesus fala, é que pecado é a nossa vida, o nosso interior desumanizado. É quando nós somos menos humanos do que deveríamos ser. Pecado é um desarranjo, é um desequilíbrio, é uma cisão. Pecado é aquilo que dentro de nós nos torna menos humanos, menos amorosos, menos esclarecidos, menos conscientes, menos solidários, menos companheiros, menos conectados com tudo. É aquilo que nos diminui. Pecado rouba a nossa própria humanidade. Então, quando Jesus Cristo fala para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, ele está dizendo, eu quero lhe devolver a sua plena humanidade. Eu quero encher sua alma de ser humano. Quero fazer você se encontrar, se redefinir, se reequilibrar, ser gente melhor, ser uma pessoa sanada, curada, tratada. É muito além, muito mais profundo do que a lógica jurídica que a gente tem da religião. O pecado que leva uma pessoa para o inferno, o perdão que faz a pessoa ir para o céu, é muito, muito mais do que essa ideia jurídica. É um contato de Deus, é uma interferência de Deus, é uma intervenção de Deus para nos fazer mais humanos. Tem a ver com todos os processos que nos humanizam na vida. E quando Jesus Cristo fala isso para ele, antes de levantá-lo da cama, ele está querendo dizer, em primeiro lugar, eu sou Deus e eu posso fazer isso, eu vou mostrar para vocês, mas também quer dizer o seguinte, tirar você da cama é fácil fazer, eu vou fazer aqui agora. Agora, rehumanizar você, tratar você, fazer de você uma pessoa nova é o que é mais importante a ser feito. É o que eu vou fazer primeiro. É o que eu quero fazer antes de tudo. Para que, inclusive, aquilo que vai ser feito fora de você aconteça, se dê e exerça implicações no novo ser humano que você será. Não adianta nada eu levantar você da cama, mas a sua alma continuar acamada. Não adianta nada eu realizar milagres na sua vida se a sua alma não tem capacidade, não tem condição, não tem conexão suficiente para você ser um humano melhor. Mais importante do que tudo aquilo que está acontecendo exteriormente é o que acontece dentro de você. É como se a gente olhando para uma situação, para um milagre físico, como se a gente olhando essas histórias todas, quando a gente observa um acontecimento na vida que você fala, ah, foi Deus que fez isso. Quando algumas coisas acontecem na nossa história que a gente tem a impressão de que foi milagre, ou é um livramento, ou é uma cura, ou é uma saída que você fala, não dava para acreditar que podia ter uma saída para isso que estava acontecendo na minha vida. Quando alguma coisa que é circunstancial acontece, algo no mundo exterior acontece, tudo isso é um sinal, é uma lembrança do poder de Deus de fazer muito mais dentro de nós. Era isso que Jesus estava falando. Vocês se impressionam com esse homem levantando da cama. E agora vocês se maravilham com isso. E é porque vocês viram que ele se levantou da cama que vocês agora acreditam que eu posso sim perdoar os pecados dele. É porque vocês viram ele levantando fisicamente que vocês acreditam que eu posso fazê-lo levantar na alma, que eu posso transformar a vida dele. E o que eu vim para fazer é isso aqui, transformar a alma dele, fazer com que ele seja curado. Esses sinais de Jesus, esses milagres de Jesus que a gente está estudando aqui, como eu tenho falado, eles têm essa finalidade, especialmente essa finalidade, de mostrar para a gente a conexão que existe em tudo aquilo que ele faz exteriormente com algo que precisa acontecer dentro de nós, com algo que ele está fazendo na nossa existência, na nossa vida. É sempre mais importante aquilo que Jesus Cristo está fazendo dentro de nós do que aquilo que acontece fora de nós. Acontece que nós somos pessoas mais impressionáveis com o que acontece fora.
Nós somos como aquela multidão. Se nós estamos diante se nós estamos num processo de vida em que as coisas são rotineiras, elas acontecem numa dinâmica de repetição, mas a gente está sendo transformado por essa dinâmica, a gente está sendo tratado nessa dinâmica, a gente não percebe essas coisas, estão acontecendo dentro de nós. A gente não percebe. A gente só sente o impacto quando coisas circunstanciais acontecem. E é por causa disso que nós sofremos mais por essas realidades circunstanciais e acreditamos só quando elas acontecem também. E não percebemos muitas vezes aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, que é sempre o mais importante. Nós somos impressionáveis com o que é físico e exterior, mas a ação de Deus está acontecendo o tempo inteiro dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Mais, inclusive, do que resolver as nossas circunstâncias. Aliás, todas as circunstâncias físicas que nós vivemos, todas as realidades físicas que nós vivemos, elas são sempre temporais. Sempre. Tudo de bom que a gente tem, toda a facilidade da vida que a gente desfruta, é temporal. Vai acabar. Pode acabar enquanto ainda estamos aqui, vai acabar quando nós morrermos, vai acabar. Toda a dificuldade que eu tenho na vida, todas as limitações que eu carrego na vida, circunstanciais e físicas, eu posso viver um milagre, inclusive. Aliás, eu sou uma pessoa que acredito nos milagres, eu acredito que Deus faz milagres. Acredito em curas, acredito em milagres. Mas uma pessoa que fisicamente é curada, recebe um milagre, ela ainda recebeu um benefício temporal. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Até uma cura física. Ela vai trazer impactos profundos na vida de uma pessoa e ainda assim terá prazo de validade. Aquilo que Deus está fazendo em nós é o que é eterno. É o tratamento da nossa alma. É a construção do nosso ser. Nós somos um projeto eterno. Nós somos seres eternos que estão passando por uma experiência física, temporal e histórica. Tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui é um trabalho de Deus numa alma, num ser que é eterno. Nós vivemos depois da morte. A morte não é a última notícia para nós. Nós somos seres que vamos viver eternamente com Ele, naquela dimensão de existência que ninguém conseguiu descrever perfeitamente, completamente. Uma dimensão da existência que a gente só tem alguns elementos muito rudimentares e primitivos de linguagem para poder descrever, que na linguagem dos mais antigos bíblicos se falava de céu, mas que a gente sabe que não é céu como a gente enxerga, não é alto, não é aqui, não é ali, é outra dimensão que também a gente não entende, a gente não compreende, a gente só sabe e crê e sente como um dos sentimentos mais importantes, mais presentes em toda a história da humanidade, em cada um dos seres humanos. A gente sente que a morte não é a última notícia, de que a vida tem mais, de que a vida parece ter mais, de que a vida precisa ter mais. A vida não pode ser só isso, é o que a nossa alma grita o tempo inteiro. A vida não pode ser só essa experiência. E para essa alma, que lá no fundo entende que a vida não pode ser só isso, esse sentimento está presente em toda a humanidade. É por isso que nós construímos compreensões religiosas, filosóficas, sociológicas, antropológicas. É por isso que nós tentamos evitar a morte, é por isso que nós desejamos deixar nosso legado, é por isso que construímos monumentos, é por isso que desenvolvemos a linguagem, é por isso que escrevemos histórias, é por isso que temos filhos. Porque a nossa alma grita pela eternidade, a nossa alma deseja a permanência, a nossa alma não se conforma
com a morte. É para essa alma que Jesus Cristo vem dizer, como num encontro como aquele com aquele homem, o seguinte: eu vim dizer para você que a sua alma está viva e que você é humano e que eu quero que você se conecte com a humanidade, com a vida, com o Criador, com o amor. E isso é mais importante. E para que você creia que eu posso fazer isso, eu também posso levantar você dessa cama. Mas saiba que o mais importante que eu realizei em você foi conectar sua humanidade, reprogramar você para a vida, fazer você entender que é eterno, lembrar você de que tudo aqui é passageiro, de que até esse milagre que você está vivendo tem prazo de validade. Mas nunca mais esqueça que os seus pecados estão perdoados. Nunca mais esqueça que você não precisa viver como um humano desconectado da vida, de si mesmo e do Criador. Vim só dizer que a sua alma tem sentido, a sua alma tem razão. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de confirmação. É como se Jesus dissesse para mim e para você assim: a sua alma tem razão. A vida não é só isso, você sente que a vida não pode ser só isso. Sua alma tem razão. Portanto, viva da melhor maneira que você puder viver esse tempo aqui, mas consciente de que o mais importante é o que eu estou fazendo dentro de você. Busque o seu Criador, busque a Deus, tente compreender a vida, tente conhecê-lo. É para lá que nós vamos, é para Ele que estamos voltando. Ele é a nossa saudade. Deus é o nosso destino, porque Deus é a nossa origem. Deus é a saudade que nós temos sem entender por que temos. Deus é o desejo que nós temos de voltar para a nossa origem que desconhecemos, a gente não consegue entender como é que veio dali. A gente se viu perdido aqui, mas a nossa alma insiste em dizer que nós não somos daqui. É por isso que esse mundo é muito circunstancial e pequeno. É por isso que a gente tem condições de enfrentar as batalhas dessa vida e desse mundo. Porque está combinado, tá certo, é isso mesmo, a nossa alma tem razão. A vida não pode ser só isso. As circunstâncias dessa vida são muito duras. A gente sofre aqui coisas que a gente não queria sofrer. Aqui há limitações muito graves às vezes. Aqui há situações que a gente não imaginaria, não sonharia, não desejaria. A vida não pode ser só isso. Esse milagre que Jesus Cristo opera na vida daquele homem é um milagre de redenção, de reumanização. É um milagre de dizer: eu quero lhe dar vida. Não é resolver todos os seus problemas, mas é dar vida para que você consiga enfrentar tudo que você tem que enfrentar e você estar vivo no final das contas. De todos os milagres de Jesus, de todos os sinais que Jesus Cristo opera e que ele vai fazer muitas coisas ali entre os homens naqueles dias, o mais importante que ele quer ensinar é que ele está salvando o ser humano. E isso é para todos nós, para cada um de nós. É isso que me faz entender, por exemplo, que nem todo mundo é curado fisicamente na história. Nem todo mundo encontra solução de modo milagroso para os seus problemas e seus contingenciamentos. Porque Jesus Cristo não veio curar todo mundo, resolver todos os problemas. O que ele veio foi devolver a humanidade a todos os humanos. E quando existem milagres e sinais extraordinários acontecendo hoje na vida de algumas pessoas, ou aqueles que foram registrados na Bíblia, eles são para nos lembrar de que Jesus é este que opera
Se ele opera esses sinais físicos, ele é também aquele que devolve a nossa humanidade. É por isso que ele não cura todo mundo, nem naqueles dias ele curou. É por isso que ele não cura hoje. É por isso que não há milagres para todo mundo hoje. A gente não sabe como é que vai acontecer, nem de que jeito acontece, nem por que razão acontece. Eu sei que acontecem milagres, mas não é o tempo inteiro e não é para todo mundo. Agora, o que eu sei, o que eu creio, é que o perdão dos pecados, ou seja, a reumanização, está disponível para todos os humanos, para todos nós. Ele quer nos trazer vida, quer nos curar, nos tratar, nos redimir, nos restaurar e nos trazer vida. E é isso que esse milagre e essa história de Jesus nos ensinam nesse encontro ali com os amigos daquele homem. Que a gente tenha amigos assim na vida, para nos ajudar quando nós não temos força e energia, e que a gente carregue pessoas, que a gente seja solidário, generoso e cuidadoso de pessoas quando nós entendemos que elas precisam ser carregadas. E que essa humanização de Jesus venha sobre nós a cada dia, porque foi para isso que ele nos chamou.